Nossa equipe passou o dia lá no Copacol Agro e nos próximos programas vamos mostrar aqui algumas tecnologias que foram apresentadas. Hoje, para dar início à exibição dessas reportagens, você vai conhecer o trabalho realizado no Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa, que é focado em melhorar a produção do milho safrinha. Olha só. E em mais uma edição do Copacol Agro, a cooperativa traz as pesquisas realizadas aqui no Centro de Pesquisa Agrícola. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Vanei Tonini, responsável aqui por esse espaço, para trazer para nós as novidades que a Copacol traz esse ano para quem está visitando aqui esse dia de campo. Seja bem-vindo, Vanei, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aqui pela conversa, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho aqui nessa 7ª edição do Copacol Agro. O nosso objetivo aqui do Copacol Agro é trazer tudo aquilo que a gente tem de inovação para o nosso cooperado. Mais relacionado aqui a cultivos de inverno, milho safrinha, que é o nosso foco, né? Então a gente monta algumas dinâmicas aqui para que o produtor possa ser assertivo nas suas escolhas, como por exemplo a escolha do material, o melhor híbrido que se encaixa dentro da sua propriedade. Aqui ele tem híbridos que vão de precoces a super precoces, para abertura e fechamento de plantio, e também a gente traz aquilo que ele pode fazer dentro da sua lavoura após a escolha do híbrido, como por exemplo o manejo tanto de pragas quanto de doenças e também o manejo do sistema. E hoje em dia é extremamente importante a gente estar olhando para o nosso manejo nos nossos sistemas de cultivo, que são a sucessão soja-milho. Então a gente traz também aquilo que a gente pode estar agregando dentro do sistema para alavancar cada vez mais as produtividades dos nossos cooperados. Sem deixar de ter produtividade, mas preservando também, né, o campo. Com certeza, o foco também aqui é trazer a rentabilidade, né? A gente está olhando para isso, né? A gente se preocupa com isso, o nosso cooperado precisa, todo mundo precisa da rentabilidade das suas propriedades, então a gente traz os manejos aos quais eles se adequam para cada realidade de cada produtor. Então, a partir de agora, a gente vai conferir esses 3 pilares aqui que a equipe do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol está apresentando para os visitantes. Então, começando pelos híbridos, depois manejo de inseticidas e também consórcio com milho safrinha. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente está aqui agora nessa estação que vai demonstrar um pouco das qualidades desses híbridos avaliados aqui pelo CPA. Então são 16 híbridos diferentes, né, Vanei, que foram avaliados nesse ano. Isso. A gente faz todo um trabalho de avaliar quais são as melhores épocas, adequar quais são os melhores manejos para cada híbrido, né? E em torno de 50 híbridos são testados todo ano aqui em diferentes situações, em diferentes épocas de semeadura, diferentes manejos, para que a gente chegue aqui nesse momento e a gente consiga mostrar para o nosso produtor, né, para o nosso cooperado, quais são os híbridos que estão sendo recomendados para a próxima safra, né? Então hoje aqui a gente tem essa demonstração aonde a gente busca mostrar quais são as qualidades, quais são os diferenciais de cada híbrido, né? A gente começa demonstrando qual é o ciclo dele. Existem diferentes ciclos, né? Super precoce ou ciclo precoce, aqueles híbridos que se adequam para uma abertura de plantio ou para as semeaduras que ocasionalmente ocorrem um pouquinho mais tarde aqui na nossa região. Então a gente começa por aí. E aí depois a gente vai olhar também outras características, como por exemplo, reação a enfesamentos, né, que é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado nesses últimos anos. A Cigarinha acabou selecionando muitos materiais de híbridos, muitos híbridos aqui na nossa região. Então a gente olha para isso também. E as reações a doenças de maneira geral, né? Todo ano muda a dinâmica da doença em função do clima, mas aqui a gente tem as principais reações a doenças que ocorrem dentro de cada híbrido, e aí o produtor pode estar adequando o manejo dentro da sua propriedade. Então aqui é uma demonstração realmente, né? O produtor que vem e confere, né, as diferenças desses híbridos vai ver o que se adequa melhor à sua região aqui no geral, né? Exato, a gente tem a região que a gente chama a região mais baixa, né? A região que está abaixo de 500 metros de altitude a nível de mar, né? E a região mais alta. Então a gente também faz esse direcionamento aqui para os híbridos, né? Aqueles híbridos que se adequam melhor a cada região, a cada situação. E assim, para a gente entender, para quem está em casa também compreender, como é que vocês fazem essa análise, né? É um monitoramento constante? Vocês fazem essas avaliações para saber, como você falou, o potencial produtivo, esse nível de qualidade dos grãos? Como que de repente assim a equipe de vocês vai avaliando aos pouquinhos? É um trabalho árduo, como é que faz? A gente
montam nossos ensaios, né, a partir de janeiro todo ano, né? Tem híbridos que as nossas parceiras, as nossas empresas mandam ainda antes da fase de lançamento, que são códigos propriamente, né? E a gente começa a avaliação desses híbridos lá no nosso campo experimental, aqui no nosso campo experimental. Então a gente começa a olhar e aí vai avaliando ano após ano esses híbridos para eles entrarem dentro de uma recomendação. Então, no momento que o agrônomo vai estar recomendando o híbrido especificamente para o produtor, ele tem um banco de dados ao qual ele pode recorrer para estar olhando e para estar analisando qual é o melhor manejo que ele vai estar fazendo dentro da propriedade. Tem um histórico, então. Tem um histórico, exatamente. Certo, então vamos passar agora para a segunda etapa aqui, né, da exposição de vocês em relação a esse controle e ao potencial aí de defesa contra os enfesamentos causados pela cigarrinha. Vamos lá. Então, a importância do manejo contra a cigarrinha, né? Aqui atrás um painel, como todos os anos vocês trazem aqui. Vanei, explica pra gente então o que vocês conseguiram perceber desse ano em relação às questões climáticas, em relação ao próprio comportamento do inseto. A cigarrinha ela é um inseto que nos pegou desprevenido, né? Ela chegou nas últimas safras aí, tem causado grandes problemas, né? E aí elas acabaram selecionando alguns híbridos também que acabaram saindo propriamente do mercado, né, em função dos problemas relacionados aos enfesamentos que a cigarrinha transmitiu. Então hoje, na nossa recomendação, a gente já faz uma seleção, né, dos híbridos que vão estar sendo recomendados. Híbridos que são sensíveis a essa praga a gente não tem mais recomendado, porém no manejo a gente consegue agregar ainda mais, né, na produtividade. Então mesmo o híbrido ele tendo alguma tolerância aos enfesamentos, ao inseto, é de extrema importância que a gente alie a isso os manejos propriamente do inseto, que é o vetor transmissor dos molicutes, né, que causam os problemas de enfesamento na cultura do milho. Então aqui a gente tem alguns produtos que a gente utilizou na safra passada, né? Aqui é um híbrido específico, né? Um híbrido que a gente considera ele com uma tolerância média, né? E aí a gente faz a variação desses produtos, né? E aí a gente tem aqui a produtividade em função do tratamento que esse híbrido recebeu, né? Então a gente vê que alguns produtos que a gente pode estar recomendando, alguns inseticidas que estão no campo, eles têm uma boa eficiência, conseguem controlar bem esse inseto, e outros não, né? Como é natural também acontecer isso com inseticidas com outras pragas, né? Mas a gente pode agregar e muito, né, no controle de cigarrinhas e também em produtividade. Quando a gente olha uma testemunha onde a gente não fez a aplicação, produzindo 233 sacas por alqueire, onde a gente tem um tratamento específico aqui, onde recebeu 6 aplicações desse inseticida, que essa produtividade vai para 332 sacas por alqueire, né? Então vejam o quanto a gente pode agregar na produtividade, né, se a gente consegue fazer um bom manejo dessa praga. E esse ano aqui, a gente não teve uma pressão tão elevada, né? A gente semeou milho mais cedo aqui na nossa região, né? E aí também a gente diminuiu a janela de semeadura. As semeaduras se concentraram de metade de janeiro até metade de fevereiro, então a gente teve as propriedades fazendo o controle ao mesmo tempo dessa praga, né? Isso facilitou o manejo e faz com que a praga diminua a sua pressão na nossa região, né? Então esse ano aqui a gente teve a praga presente no campo, mas a intensidade em que ela ocorreu, ela foi menor. Porém, a gente consegue ver alguns danos nos híbridos, né, como a gente tem aqui a demonstração aqui no nosso painel. Vamos ver na prática, então, agora, Vanei, em relação ao que, por exemplo, essa praga pode causar e baixar totalmente a produtividade. Acho que isso a gente consegue ver na prática, Consegue. Né? Híbridos que são mais sensíveis, né, mesmo com a pressão mais baixa, a gente vai poder ver aqui a intensidade dos danos que ela ocorre. Então aqui a gente tem a demonstração onde a gente tem híbridos com diferentes níveis de tolerância, de resistência propriamente, e aí foram realizados o manejo da praga ou não. E a gente vai ver isso na prática, né? Aqui a gente tem um híbrido que tem uma sensibilidade elevada, então a gente pode ver que tem plantas com má formação de espiga, né? E essa planta aqui propriamente nem chega a formar espigas, e essas plantas têm a morte prematura, morre antes do tempo, né? Quando a gente olha aqui para um híbrido que tem uma determinada tolerância e a gente não faz o manejo, a gente vê que tem plantas sadias, plantas normais com uma espiga bem formada, mas também temos plantas que não formam a espiga, e isso aqui vai comprometer a produtividade. Então aqui a gente tem o híbrido
que ele tem uma determinada tolerância, porém não foi realizado o manejo da praga. Agora nós vamos ver aonde a gente realizou o manejo dessa praga aliada ao mesmo híbrido. Aqui nós temos o mesmo híbrido, porém aqui foi realizado o manejo da praga. Esse ano aqui, como já comentado, a intensidade, as pressões da praga no campo elas foram menores, porém aqui a gente consegue perceber que o híbrido ele está com as espigas bem formadas, né, e a gente não vê mais as plantas com má formação de espiga. Isso com certeza vai refletir depois lá na produtividade final e propriamente na rentabilidade do produtor. Então aqui a gente tem o mesmo híbrido semeado na mesma data, esse híbrido foi semeado no dia 22 de janeiro, e aqui está a diferença de onde não foi manejado a praga cigarinha, né? Dá para ver que os grãos estão pequenos, a espiga está reduzida e a perda aqui com certeza ela vai ser elevada. Já aqui na minha mão direita, então a gente tem aonde foi realizado o controle e o manejo da praga, então a gente tem a espiga bem formada. Aqui então não vai ter as perdas de produtividade. Então agora na terceira etapa a gente vai falar do consórcio, né? Milho com braquiária. Quero até destacar aqui então, as plantas não são plantas daninhas aqui pelo que a gente consegue ver, né, Vanei? Está distante ali um pouquinho da câmera, mas o que a gente consegue ver aqui então é esse sistema que tem dado muito certo, braquiária junto com o milho. Quais são os benefícios que vocês têm avaliado aí? Exato, as plantas de cobertura, né, que a gente tem agregado nos sistemas, a gente tem visto o grande benefício dela no sistema, né, em questão de melhoria tanto qualidade física quanto qualidade biológica do solo, né. Então sempre que a gente coloca uma planta a mais no nosso sistema, a gente tem ganhos de produtividade. No caso, a braquiária aqui na nossa região, ela é uma das opções, né, que cultivada em consórcio com o milho safrinha, a gente consegue explorar uma boa janela de cultivo tanto da planta de milho quanto a própria braquiária, né? Então, as duas plantas crescem ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e aí a gente tem o benefício de ter essa planta a mais no nosso sistema, e esses benefícios se refletem na cultura da soja. Os grandes ganhos que a gente tem observado é a cultura da soja que vem na sequência. Então, esses nutrientes que esse consórcio deixa, né, para as plantas de soja. Lembrando, a braquiária, ela vai ter algum tipo de competição junto com esse milho? Ela tem, né? Mas a gente tem mecanismos para diminuir essas perdas na cultura do milho. Como, por exemplo, a gente pode trabalhar a própria população de plantas de braquiária, a gente precisa ajustar para que essa população não seja uma população que vá competir, e a gente tem maneiras também de travar o crescimento dessa braquiária com alguns herbicidas, fazendo com que a planta da braquiária cesse o crescimento e a planta do milho se sobressaia. Depois que a planta do milho se sobressaiu, então ela domina a braquiária e aí sim a gente não observa mais as perdas. E à medida em que a gente vai fazendo anos sucessivos de cultivo de milho com braquiária, a produtividade da cultura do milho tende a estabilizar. As perdas no sistema, olhando para a cultura do milho, ela vai diminuindo ano a ano. Normalmente a gente tem observado tantos dados nossos como de outras instituições de pesquisa que mostram que a partir do terceiro, quarto ano, as perdas de milho elas já cessam, né? E aí então você tem o grande benefício de ter uma cultura com uma rentabilidade muito alta, que é a soja, né, se beneficiando nesse sistema. E proporção aqui para a gente relembrar, para que fique uma boa palhada depois, né? O que vocês utilizam aqui? Qual é a principal indicação em relação a essa proporção, tanto de milho, tanto de braquiária? A população da cultura do milho, ela vai variar em função do híbrido, né, escolhido. Então essa população ela não muda, vai ser a recomendação do híbrido, como por exemplo aqui a gente tem um híbrido que a recomendação dele é 60 mil plantas por hectare, então ele está nessa população de plantas, e a gente tem trabalhado aí nos últimos anos aumentando até um pouquinho a quantidade de sementes por hectare da braquiária. A gente tem trabalhado em torno de 8 a 10 quilos por hectare de uma semente que tem uma boa germinação e um bom vigor dentro do nosso sistema. Muito bem. Vanei, então aqui fica a indicação para quem está em casa, né, principalmente os produtores rurais do oeste do Paraná, entenderem que esse sistema de consórcio já vem se consolidando, né? Vocês, inclusive a Embrapa, também apresentam bons dados e essa é uma indicação dependendo do objetivo do produtor. Exatamente. E além da braquiária, a gente também pode colocar no nosso sistema de cultivo outras plantas, né? Como por exemplo, a gente tem aqui o foco hoje mostrando a braquiária, né? Mas para o produtor que porventura semeia um trigo,
tem um intervalo entre a cultura da colheita da soja até a instalação do trigo, onde ele pode trabalhar com uma cultura de ciclo curto, como por exemplo um milheto, um nabo, que vai preencher essa lacuna, esse vazio que tem entre os cultivos, né? Ou mesmo após a colheita do milho, para as áreas onde não vai consórcio, tem plantas de inverno, como por exemplo a aveia preta, a aveia branca, ou mesmo uma terceira safra de trigo, que pode ser feita, que também contribui para o sistema produtivo. E a rotação de culturas, né? Exatamente. Muito bem. Vanei, obrigada a participação aqui com a gente. Até a próxima oportunidade. A gente se vê daqui uns dias lá na FAG de novo. Com certeza. A gente agradece a oportunidade de estar podendo mostrar aqui e a gente está de portas abertas aqui para receber os produtores, né, que tenham maiores dúvidas, curiosidades, né, querem levar a tecnologia para dentro da propriedade. Esse ensaio aqui ele é um ensaio que foi conduzido em parceria com a Embrapa. Então aqui a gente tem diferentes sistemas de cultivo, diferentes interações entre plantas, né? No verão a gente sempre tem a cultura da soja e no inverno a gente varia. E aqui o destaque é o seguinte, aqui a gente tem a produtividade somada de 4 safras de soja, né? Então aqui variando de acordo com o ano, né? Quando a gente olha para o sistema 1 aqui, que foi sempre soja no verão e o milho safrinha na segunda safra, somando a produtividade de 4 anos de soja, a gente tem a produtividade de 593 sacas de soja por alqueire nesses 4 anos. Quando a gente olha para um milho que veio na segunda safra somente com uma planta a mais junto com ele, que foi a braquiária, então a gente olha aqui e a gente vai para uma produtividade de 660 sacas de soja produzida por alqueire. Então a gente tem esse ganho extremamente expressivo, né? Está produzindo 12% a mais aqui, só pelo fato de a gente ter colocado a planta braquiária no consórcio, né, de milho de segunda safra. Então, os benefícios para a cultura da soja eles são muito elevados, né? A gente tem a melhoria da estrutura física do solo, infiltração de água, e aí acaba refletindo isso em produtividade.